que vem acontecendo, desde o show da Madonna, desde a notícia da traição do Belo, da Graciane, até a maneira que os políticos e os veículos de informação estão agindo diante da catástrofe do Rio Grande do Sul, tudo isso está interligado em uma coisa só. Isso tudo provém de uma raiz, do cultivo dessa raiz. Oi pessoal, tudo bem? É uma satisfação tê-lo de novo aqui no meu canal assistindo mais um vídeo. Deus te abençoe por você estar aqui contribuindo com essa obra. E antes de mais nada, eu vou pedir para que você encaminhe esse vídeo para 10 pessoas. Geralmente eu iria pedir 5 pessoas, mas esse vídeo é de extrema importância, é de suma importância para tudo que nós estamos vivendo no mundo hoje. As pessoas estão sem esperança, as pessoas estão assustadas, as pessoas estão comovidas com tudo que vem acontecendo. Então esse vídeo é necessário para que mais pessoas assistam, mais pessoas possam acessar aqui a resposta do porquê tudo isso vem acontecendo. Será mesmo, que não tem mais esperança? E se há esperança para o nosso tempo, qual é essa esperança? Como nós devemos agir, para trazer mais plenitude para o mundo que nós vivemos hoje, para a era que nós vivemos hoje, para o tempo que nós estamos vivendo? Então mande aí para pelo menos 10 amigos, para que os vídeos cheguem a mais pessoas. Aqui no canal você vai encontrar vídeos que vão te edificar, vão te ajudar a ser uma pessoa que você nunca pensou em ser. Vão te dar respostas de coisas que acontecem, ciclos ruins que acontecem na sua vida que talvez você nunca pensou qual era a raiz desse problema. Nesse canal você vai encontrar essas respostas, assim como eu encontrei. Eu nunca pensei que eu poderia ser a pessoa que eu sou hoje. Eu nunca pensei que eu poderia ter as respostas que eu tenho hoje, ajudar as pessoas que eu ajudo hoje. Isso graças à palavra e graças às respostas que Deus me deu. E hoje eu posso passá-las para vocês também. Esse vídeo é sobre as catástrofes, os grandes acontecimentos, as grandes notícias que vem acontecendo. Por que tudo isso está acontecendo? Por que tudo de uma vez? É o fim do mundo? Só vai piorar? Tem esperança? Muitas perguntas vêm. Por que os políticos estão agindo dessa forma? Por que os noticiários estão agindo dessa forma, da forma que eles estão agindo, deixando aí passar a informação da maneira correta? Por que os políticos não estão agindo da maneira que nós esperávamos, que eles agissem, da maneira que eles deviam estar agindo? Por que a população está se unindo para ajudar o nosso país, ajudar o sul do nosso país? Se tem esperança, qual é essa esperança? Como nós devemos agir para que há um tempo realmente bom no mundo que nós vivemos hoje? A resposta está no final desse vídeo, tá bom? Então fica até o final que você vai ter a resposta completa. Tudo isso, tudo que vem acontecendo, desde o show da Madonna, desde a notícia da traição do Belo, da Graciane, até a maneira que os políticos e os veículos de informação estão agindo diante da catástrofe do Rio Grande do Sul, tudo isso está interligado em uma coisa só. Isso tudo provém de uma raiz, da falta ou do cultivo dessa raiz, dessa questão, que eu vou colocar a resposta lá no final do vídeo. Mas antes de mais nada, eu preciso começar fazendo uma linha do tempo, desde a primeira grande notícia que saiu aí nas mídias sociais e também na televisão. Muitas pessoas ficaram contra, outras pessoas ficaram a favor, que é o show da Madonna. Então, o que o show da Madonna tem a ver com as catástrofes? Enfim, é um show que já estava programado, o show não tem nada a ver com o que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul, não tem nada a ver com o que tem acontecido com a nossa sociedade, mas sim, tem a ver. Ali é uma grande exposição, é realmente um palco que está expondo para todos que conseguem ter o mínimo de percepção o que está acontecendo com a nossa sociedade. Aquilo ali, exposto publicamente, transmitido ao vivo, numa rede de televisão aberta para todos assistirem, é um show de tudo que vem acontecendo, está bem na nossa frente, que é a maximização dos prazeres. A maximização dos prazeres leva à corrupção da moralidade. E a corrupção da moralidade leva à decadência do ser humano. Um abismo puxa outro abismo. Nós só estamos nessa decadência por causa da maximização do prazer que começou lá em cima, naquele show exposto, onde se você tem vontade de ter relações com um boneco, como aconteceu, você faz. Se você tem vontade de beijar quem você quiser, você pode beijar quem você quiser. Se você tem vontade de misturar o santo, é o culto do prazer. Eles estão ali cultuando o prazer. Quando você cultua o prazer, você tem uma corrupção da moralidade. Mas, Laís, o que é moralidade? A moralidade são conjuntos de princípios coerentes que você estabelece dentro de si. Você decide, um conjunto de princípios que regem o seu ser. E a maneira com que você se posiciona diante da sociedade com esses princípios é, então, a ética. Você age de maneira ética diante à sociedade. Mas se você não tem esses princípios de moralidade dentro de você bem estabelecidos, porque você está
ligado aos prazeres, a maximização do prazer, que nada tem de virtuoso nisso, você está então agindo de maneira não ética, de maneira que leva à decadência humana, sua própria decadência, a decadência da sociedade. Esse cenário todo aponta para a próxima grande notícia, para o próximo grande ponto que aconteceu, que foi as pessoas ali cultuando aquele show, as pessoas noticiando sem parar na internet. Você lembra disso? Como aquele show foi marcante, bombástico, e o que a Anitta fez lá, o que a Pablo Vittar fez lá, enfim, tudo o que estava acontecendo, né? O marco na história que foi o show da Madonna, enquanto pessoas estavam morrendo no Rio Grande do Sul. Nós temos aí os veículos de informação, os jornais, ao invés de estarem noticiando, eles deviam estar noticiando o que estava acontecendo, para que pessoas de outras cidades, porque eles já sabiam o curso do rio, eles já sabiam quais eram as próximas cidades que seriam atacadas pela catástrofe, pela enchente. Ao invés deles darem um grande alerta e dizerem, pessoal, Brasil, nós precisamos agora voltar a nossa atenção para o Rio Grande do Sul, nós precisamos dar alertas, nós precisamos aí começar a fazer um plano de ação para nós protegermos o máximo possível de vidas que ainda serão atingidas e cuidar das vidas que já estão sendo atingidas agora, né? Ao invés de fazer isso, os jornais estavam terminando, vocês viram isso, estavam terminando o jornal com a expectativa do show da Madonna. Foi dessa forma que terminaram o jornal nacional, com a grande expectativa de um show profano, que visa ali a maximização do prazer. Uma sociedade vendada, né? Vendada para tudo que é importante, para tudo que é virtuoso, para tudo ali que é urgente, olhando para os prazeres. O que é isso, Liza? Dá um nome para isso. Falta de prudência. A prudência é você agir da maneira correta, no tempo correto, fazendo a coisa correta. Isso é prudência. Eles não tiveram a prudência de notificar o que precisava ser notificado, de noticiar o que precisava ser noticiado, de alertar a população para o que estava acontecendo e você agir em relação a ela. Você tomar uma providência, tomar uma atitude em relação a algo urgente que está acontecendo. Eles não tiveram o mínimo de prudência, de dar a importância certa à coisa certa. Faltou prudência, porque se eles tivessem ajudado mais rápido, talvez nós poderíamos ter salvado mais vidas, prevenido mais catástrofes. E aí vem a falta de prudência dos próprios políticos. Os políticos não tiveram a prudência de agir no momento correto também, porque eles demoraram muito tempo para se posicionar. Isso é falta de prudência. E já pegando o gancho, essa é a terceira grande notícia. Além da falta de prudência das mídias sociais, né, dos canais televisivos, além da falta de prudência da própria sociedade que estava voltado para isso, nós tivemos a falta de prudência dos políticos que não se movimentaram no momento certo. Quando isso começou a acontecer, equipes de ajuda, nós demos recurso para o governo para que ele administre catástrofe. Nós pagamos o salário de militares, muitos militares do exército, muito marinha, aeronáutica. Tudo isso deveria ter sido acionado. O governo deveria ter acionado todos os meios que eles tinham para ajudar e prevenir a catástrofe no tempo certo, mas eles não tiveram essa prudência. E além de não ter essa prudência, agora vem a próxima grande notícia. Os políticos começaram a barrar doações, os políticos não estão enviando, isso é muito claro, os políticos não estão mandando recursos. Os prefeitos das cidades atingidas deixaram bem claro que eles precisam de recursos muito grandes para fazer barragens, né, para impedir que a água chegue, para tentar ali salvar pessoas, salvar a cidade, salvar, né, as casas das pessoas, mas o governo está mandando o quê? 300 mil reais para uma cidade que precisava de 10 milhões. E nós temos esse recurso, nós damos esse recurso, nós pagamos esses recursos para o governo, só que aí vem a falta da justiça. Eles não agiram com justiça. Lais, o que é justiça? O que justiça tem a ver com isso? Justiça é uma virtude, né, que se resume em dar ao outro o que lhe é devido. Era do povo os recursos para, de certa forma, evitar a catástrofe da melhor maneira, tudo que estava acontecendo. E era momento do governo dar recursos, mandar ajuda humana de todos os policiais civis, os militares, que nós pagamos para que eles nos socorram, nos ajudem, né? Enviar
médicos, enviar funcionários públicos para ajudar ali, até mesmo na reconstrução e na prevenção da água entrar nas cidades. É isso que é justiça. Mas é porque que eles não estão fazendo, porque eles não têm temperança, que é o próximo grande ponto. Eles colocam ali o dinheiro acima das vidas. Eles colocam o cargo político deles. Por quê, Laís? O que está acontecendo? Eles precisam que eles saiam como os heróis. Eles precisam agir de forma que os jornais noticiem que o presidente, que o governador foram os grandes heróis que conseguiram gerir a catástrofe, que conseguiram impedir que coisas piores, eles precisam disso para a própria imagem deles. Então, eles não têm a temperança, o equilíbrio de ver, não, peraí, isso não é importante agora. O importante agora é salvar vidas. Então, vamos fazer o que for preciso para salvar vidas. Em situação de catástrofe, não precisa de habilitação para você pegar uma canoa e salvar uma vida. Não precisa de nota fiscal para você levar comida, mantimento para quem precisa. Eu tenho um primo meu que está lá no Rio Grande do Sul, em um abrigo, num colégio, e não tem. E ele falou, não adianta mandar dinheiro, porque o dinheiro não vai resolver, porque não tem colchão, não tem material de higiene pessoal, não tem comida, não tem água. A gente precisa fazer com que chegue isso lá para eles, porque não tem mais. Então, como que a gente vai colocar uma nota fiscal acima disso? Isso é falta de temperança das pessoas. Então a gente puxa aí isso da temperança para mais uma grande notícia que aconteceu, que está interligada, às grandes virtudes que nós não estamos exercendo, que nós estamos perdendo na sociedade. Agora, eu duvido vocês adivinharem qual que é a próxima notícia que tem a ver com tudo que nós estamos falando agora. Eu duvido vocês cogitarem imaginar. Gente, o caso do cantor Belo e da esposa dele, Graciane. Laís, o que isso tem a ver? Pessoal, mais uma vez, isso é apenas um reflexo da falta de ética, moralidade e virtudes da nossa sociedade. Quando a gente fala de temperança é uma virtude que tem como consequência a castidade. Laísa, mas eu pensei que castidade era aquilo de você se guardar antes do casamento. Não. Viver uma vida casta é viver uma vida em que você domina o seu animal. Agora nós vamos falar aqui na linguagem mais científica. Você domina os seus instintos animalescos, ou, numa linguagem bíblica, você domina os desejos da carne, você tem esse domínio, esse controle, e você escolhe viver uma vida onde você age com um coração puro, Você tem um coração puro em toda a sua vida. Ter um coração puro significa se guardar antes do casamento. Ter uma vida casta, um coração puro, significa dentro de um casamento ser fiel, ter olhos ali, ter o coração, os olhos e o desejo voltado apenas para o seu cônjuge. Isso é a temperança. A temperança tem por consequência a mansidão e também tem a castidade por consequência. Então, quando a gente olha para a sociedade, a gente vê um casal que começou já sem essa virtude da castidade, porque esse relacionamento vem de uma traição. O Belo era casado com a Viviane, a Graciane se envolveu, não teve temperança, não teve justiça, não teve prudência, se envolveu com o Belo também não teve justiça para com sua esposa, porque não deu a fidelidade que lhe era devida. O Belo não teve temperança, porque ele não controlou o animal dentro dele, os instintos dentro dele, os próprios desejos da carne, se envolveu com uma outra pessoa estando casado. Ele não agiu de forma justa, ele não agiu com temperança nem castidade. Então, uma notícia aí que a gente vê é apenas mais um reflexo da falta de virtude da sociedade, que leva à corrupção moral e aí, por fim, à decadência da humanidade. Nós até vimos aí, logo mais saiu mais uma notícia dizendo que a Graciane estava traindo o Belo, por isso houve a separação. E um tempo depois veio a notícia, a fofoca, de que o Belo também tinha uma amante, a Graciane não sabia. Eles escolheram não desenvolver a virtude da castidade, a virtude da temperança no relacionamento deles, porque desenvolver virtudes é uma escolha. Por isso há esperança. Por isso eu estou fazendo esse vídeo, porque até o final desse vídeo você vai entender sim que há esperança para o nosso tempo, há esperança para a nossa vida, porque as virtudes, elas são uma decisão, é uma escolha você desenvolver isso dentro de você. Então nós vimos que nessa notícia, nesse caso, esse casal não desenvolveu a virtude
da temperança. E nós vamos falar aqui agora da última grande notícia e da mais emocionante, a mais linda de todas, que é como os civis, como nós, o povo, nos unimos em favor do Rio Grande do Sul. Isso é a virtude da fortaleza. A virtude da fortaleza é você saber exatamente o que você quer, ou exatamente o que é preciso. E você sabendo exatamente o que é preciso fazer ou o que você quer fazer, você se doa para isso da maneira correta. Não se acovardando, né? Nem sendo imprudente, mas fazendo de tudo, tirando essa fortaleza dentro de si para fazer o certo, para fazer o que é necessário fazer. E nós estamos de parabéns. Nós, como sociedade, nós estamos de parabéns porque há essa virtude da fortaleza dentro de nós ainda. E nós vimos isso em meio a essa catástrofe. Fortaleza essa que nós não vimos nos políticos. Nós vimos políticos acovardados. Nós vimos policiais, nós vimos centenas de serventes, né, do exército acovardados. Em comparação, nós vemos outros que se doaram e realmente colocaram o pé na água e fizeram a diferença. Nós vimos empresários virtuosos porque eles sabiam que pessoas estão acima de coisas. E eu vou falar mais sobre isso no final. Então, coisas, o dinheiro não é importante. Se eles têm, eles estão doando tudo que eles podem para salvar as pessoas. E isso, meus irmãos, isso, meus amigos, é virtude em meio ao caos. Aristóteles fala sobre as virtudes. E Aristóteles deixa bem claro que viver uma vida virtuosa, viver uma vida plena e realizada não é viver uma vida feliz. Prestem atenção, viver uma vida plena, ter plenitude e realização não é ser feliz, mas sim viver uma vida com propósito e significado. E é isso que nós vimos, né, nesse momento. Nós teremos sim durante a vida momentos de felicidade, mas viver uma vida plena em meio ao sofrimento, em meio à melancolia, à tristeza daquela catástrofe, eles estarem agindo com propósito e significado para salvar as pessoas. Isso é sim viver uma vida plena e realizada, porque catástrofes vão acontecer, catástrofes, morte, dor vai acontecer, mas de que maneira nós vivemos essas catástrofes, essa dor? Isso que vai determinar se nós estamos vivendo uma vida plena ou não. Tem uma frase do sermão do Santo Agostinho que diz assim: dizem que os tempos são ruins, difíceis. Vivamos bem e os tempos serão bons. Nós somos o tempo. Os tempos são o que nós somos. Nós fazemos o tempo. As nossas decisões, decidirmos agir de forma virtuosa, meus irmãos, é o que determina se o tempo está bom, se o tempo está sendo pleno, vivido de forma plena, com significado, com propósito ou não. Sejamos nós a diferença em meio ao mundo de caos, traição, profanidade, um mundo profano, como nós vimos no show da Madonna, onde há o culto da maximização do prazer, onde há tudo isso no mundo. Se nós vivermos o tempo que nós estamos da maneira correta, né, com significado e propósito, agindo com as 4 virtudes cardeais, nós conseguimos então viver um tempo bom. Nós somos o tempo no final das contas. Laísa, quais são essas 4 virtudes cardeais? Bom, essas 4 virtudes cardeais foram resumidas por São Tomás de Aquino, né? E são essas que nós acabamos de falar aqui com esses exemplos. Virtude é a virtude. Tem a ver aí com o equilíbrio, com o domínio próprio, com você dominar os seus instintos animalescos ou os seus desejos da carne, né? É aquele exemplo que o Ítalo Marcilli dá da churrascaria. Não é porque eu paguei o rodízio que eu vou comer até eu morrer ou até eu passar mal porque eu paguei, né? Não, você tem que saber lidar com isso, com temperança e com equilíbrio, né? A mesma coisa da castidade, né? Porque eu estou me envolvendo com uma pessoa que eu tenho que ter mais intimidade do que aquele momento da relação propõe, né? Então a temperança é isso, é você ter equilíbrio, você negar o seu prazer a curto prazo em favor a um bem de longo prazo. Isso também é um resumo de todas as virtudes. E aqui vem uma grande chave. As virtudes, elas têm uma linha de pensamento de que elas têm conexão entre elas. Então não tem como você desenvolver uma virtude sem outra virtude, entende? Essas 4 virtudes, elas têm conexão
entre si. Então, para desenvolver uma, você precisa de outra. E essas 4 virtudes não são as únicas que existem, obviamente. Elas são as cardeais, elas são as que resumem, né? E a partir daí nós temos dezenas. É impossível listar todas as virtudes, virtude da piedade, da humildade, da benevolência, da caridade. Olha quantas virtudes nós temos a partir dessas 4 virtudes cardeais. Então é assim que São Tomás de Aquino resumiu, né, as 4 virtudes e trouxe isso das virtudes para o ambiente cristão, porque até então era falado apenas por filósofos como Aristóteles e Sêneca. Sêneca também fala que quem vive com virtude alcança melhores resultados de quem não vive com virtude. Trazendo isso para o ambiente cristão e para a Bíblia, gente, o que é isso? É lá o que a gente vê em Provérbios, né? Quem age com sabedoria, então a gente tem o sábio e o ímpio. O sábio age com virtude, é virtuoso, age com prudência, e o ímpio não, né? O ímpio acaba, então, tendo decadência, nunca tem sucesso. E quem age com virtude tem sucesso, alcança melhores resultados, assim como diz Sêneca. Dito tudo isso, nós temos também o que diz Santo Agostinho. Santo Agostinho, ele resume que não há como nós vivermos plenamente as virtudes sem a graça de Deus. Nós podemos, sim, como seres humanos, desenvolver virtude até um certo ponto, mas só com a graça de Deus. E aqui eu complemento, só com o Espírito Santo, com os frutos do Espírito, com as virtudes que vêm de Deus, de graça para nós conseguimos de maneira plena, cada vez mais, as virtudes. Ficou claro? Vocês entenderam isso? Agora eu vou trazer para finalizar ali um versículo bíblico, né, um capítulo bíblico que fala sobre a virtude dada de graça de Deus por nós. Mas, Laisa, me fala aí de maneira prática, como que eu estabeleço a virtude na minha vida? Para você estabelecer a virtude, para você viver a virtude plena, você precisa ter uma hierarquia de importância. Existe uma ordem de prioridade para a maneira que você vai decidir agir, sendo que é muito simples. Coisas são menos importantes que pessoas, porque coisas são inanimadas, coisas não são perfeitas, coisas se deteriora, né? Agora, pessoas, um bebezinho, uma vida, uma alma é muito mais amável. Meu pai, minha mãe, meu esposo, meu filho são muito mais amáveis do que coisas. Então, nós temos ali, né, que nos doar mais para as pessoas do que para as coisas, para que envolve a nossa vida além das pessoas. Só que quando nós olhamos para o divino, para Deus, Deus é mais perfeito, né? Deus é totalmente perfeito. Então, o divino Deus é mais amável, né, é mais importante do que pessoas. Então, Deus, depois pessoas e depois coisas. Assim que nós temos que discernir, né, e direcionar as nossas atitudes para que nós possamos agir da maneira mais virtuosa possível. Mas, Laisa, aonde que isso está na Bíblia? E para finalizar, eu sempre gosto aqui de trazer uma passagem bíblica. Mas se você vai ficar até aqui, não deixe aí de curtir esse vídeo, por favor, curta esse vídeo, se inscreva no canal, ajude essa obra, ajude a gente a alcançar mais pessoas. Envie também para todos os seus amigos, para quanto mais contatos você conseguir enviar, para que nós possamos dizer que há esperança para o nosso tempo e para tempos futuros, porque o tempo é nós que fazemos, é a maneira que nós escolhemos viver, né, através das nossas virtudes, através da escolha de desenvolver virtudes morais e éticas dentro de nós. Em 2 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 3, diz assim: Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. Então, Deus nos chamou para a sua glória e virtude, para a glória e virtude dele, para nós vivermos a glória e virtude dele. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causado pela cobiça. A cobiça e a corrupção vem aqui como tudo que é ao contrário das virtudes. Cobiça, né, corrupção, tudo que nós vimos no mundo hoje, nos exemplos que nós citamos, é ao contrário do que a gente acredita que é virtude, do que a gente tem que desenvolver. Então, nós vamos conseguir fugir, né, dessas coisas, da corrupção, do que não é virtude, através do desenvolvimento das virtudes vindas de Deus, da glória de Deus, vindas também do Espírito Santo na nossa vida. Por isso,
empenham-se. Então, ó, empenhem-se é uma atitude, né? É uma decisão que tem que ser tomada. Não é natural, né? O que é natural da carne é o pecado, né? É a morte. Mas se a gente se empenhar para acrescentar à sua vida a virtude. E a virtude, o conhecimento. Nós precisamos estudar sobre as virtudes. E ao conhecimento, o domínio próprio. Isso aí já é um fruto, né, das virtudes, é um fruto, né, do Espírito. E ao domínio próprio, a perseverança. E a perseverança, a piedade. E a piedade, a fraternidade. E a fraternidade, o amor. Olha aí, nós estamos vendo aqui várias virtudes decorrentes dessas que nós falamos, né? Nós falamos que aquelas 4 virtudes, elas dão outras virtudes, né? Elas levam a outras virtudes. E o amor. O amor é o que determina, né? O amor ao divino, o amor às pessoas, antes do amor às coisas. É o que nos traz a glória divina, é o que nos traz a virtuosidade. Porque se essas qualidades existem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus, que vocês sejam inoperantes e improdutivos. Então, se nós estamos em Deus, se nós estamos vivendo de uma forma virtuosa, nós não seremos inoperantes e improdutivos como essas pessoas do governo, das mídias sociais aí estão sendo nesse momento de catástrofe. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados, né? Então eles só estão voltados ali para a maximização dos prazeres, para os prazeres que estão ali, ó, a curto prazo, e eles não veem o sacrifício dos prazeres a curto prazo para bens a longo prazo. Agora no versículo 10 diz assim: portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês. Nós somos chamados à virtude, nós somos chamados à vida pelo Espírito. Pois, se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Então, nós evitamos tropeços, nós evitamos traições, como no exemplo que a gente deu do Belo e da Graciane. Nós evitamos injustiça, imprudência, falta de temperança e todos os outros, né, as outras consequências que advém da falta dessas virtudes. Nós evitamos tudo isso quando nós agimos de forma virtuosa, quando nós agimos da forma que nós fomos chamados a agir, segundo a virtude e a glória do nosso Senhor Jesus e da vida pelo Espírito Santo. E assim, vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, gente? E é isso, gente, que Santo Agostinho diz, né? Quando ele fala que o desenvolvimento das virtudes é dada pela graça de Deus e assim nós vamos desenvolvendo ela, né, de forma plena e alcançando cada dia mais a santidade, ou seja, nós matamos o nosso eu, nós matamos a nossa carne e passamos a viver segundo a virtude que nós fomos chamados a viver, né? E aí estamos no caminho da santidade, no caminho que nos leva até o céu. Bom, espero que vocês tenham gostado da palavra de hoje, espero que o vídeo tenha tocado o coração de vocês. Eu espero que tenha ficado tudo muito claro para vocês. Se você chegou até aqui, parabéns para você, porque você realmente quer mudar a sociedade, você quer mudar você mesmo, você quer melhorar, você quer viver tempos bons, porque o tempo somos nós. Então envie essa mensagem, fale para os seus amigos para que eles assistam esse vídeo até o final. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, curta esse vídeo para me ajudar, comente, dê sugestões, fale o que você achou, converse comigo, fale o que essa palavra tocou no seu coração, o que você entendeu, se você ficou com alguma dúvida, e fale também, tá bem? Um beijo e até o próximo vídeo. E eu espero que no próximo vídeo nós tenhamos notícias então felizes dessa vida, né? Dessa vida plena e realizada, com significado e propósito, mas que toda essa dor, essas mazelas tenham passado. E no próximo vídeo a gente traga boas novas aqui nesse canal.